Cara, a Pega Aqui nasceu em 2016, como a gente comentou, né? Mais de 5 anos. É um problema de logística que o Daniel, né, que a gente comentou, que era meu sócio, né, tinha um e-commerce naquela época e tinha um desafio, né, de entregar produtos que ele vendia no e-commerce. Naquela época a gente estava falando, né, a gente está falando de um mercado completamente diferente, né? Hoje, mercado startup, captação de investimento, e-commerce, logística, é o mundo, a gente está falando do mundo pré-histórico, né, que já tinha um problema, mas numa fase muito mais inicial. A gente foi. Como é que é o nome? Amantes do Café, ali na Amadeu da Luz, tem um Isso. café ali, o Uhum. Amantes do Café. Ali foi, né, inclusive até valeria, eu tenho que passar lá e lá foi onde nasceu a Pega Vai lá Aqui, agradecer né? o Lá Orlando lá. tá no livro ali, tá no livro, inclusive. A gente Sério? cita que o primeiro encontro foi ali no Amantes do Café. Vou mandar isso É, aqui pro Orlando, hein, ele. que a gente, né, foi tomar um café, enfim, o Daniel, a gente estudou junto, né, no colégio, aqui no Sagrada Família. E depois cada um seguiu pro seu caminho, ele foi empreender também, e eu tive meus negócios, e a gente se reencontrou num evento da AMP, né, se reencontramos, e aí fomos tomar um café, e ele trazendo, né, os desafios do lado dele, problemas do lado dele de e-commerce, de logística, né, problemas de entrega, de gente que não recebia o produto, enfim, desafio com correios e tal. E eu sempre fui muito, né? Enfim, todos os meus negócios, né? Sei que todo problema, e quanto maior o problema, opa, ali pode ser que tenha uma oportunidade de criar um negócio, né? E a partir daquele café, daquele papo, né? A gente começou a falar sobre problema de logística. Eu não conhecia nada desse mundo, né? O máximo que eu fazia era comprar um livro na Amazon, né? E receber esse livro. E a gente começou a estudar, a pesquisar sobre esse problema, o que estava sendo feito fora do Brasil, né? Para resolver gargalos de logística no e-commerce. E aí começamos né, tentando resumir a história, né? A gente foi encontrou na Europa, na França especificamente, algumas empresas que estavam resolvendo problemas de insucesso de entregas, né? Que é o cara que compra na internet e não está em casa para receber, né? Primeira tentativa, segunda tentativa e o produto volta, enfim, uma série de desafios da pessoa que comprar e não está em casa, mora em prédio, área de risco, né? Todos os problemas que existem de logística. E a gente encontrou algumas empresas que tinham feito isso na Europa e que no Brasil ainda não existia, né? E aí, né, resumidamente, nós trouxemos mais uma pessoa de tecnologia para fazer parte desse time. Fizemos um MVP, né, um produto super, super simples e básico com o e-commerce dele. Né? A gente cadastrou alguns pontos. Né, qual que é o conceito do negócio? Utilizar estabelecimentos comerciais, né, cafeterias, lojas de conveniências, pet shop, farmácia, qualquer loja que exista, no modelo de economia compartilhada, que tem um espaço ocioso, né, um espaço que não está sendo utilizado, e usar aquele espaço para receber, armazenar aquela mercadoria. Né? Então a pessoa compra no e-commerce e pode escolher retirar na farmácia, na loja de Na rota conveniência, da na minha rua casa. dela, na rota da sua casa, retirar em qualquer horário. Com isso, a gente consolida várias entregas num único local, né? Então ela chega mais rápido e mais barato e mais sustentável, né? Você tem menos. Pensa um caminhão parar em cada casa ou ele parar num lugar só e deixar tudo, Que diz que é né? mais caro é exatamente esse last mile O que eles last dizem, né? mile, a Acho que é. última milha, ela representa 50% da entrega, né, do custo, Porra, né, que é esse trajeto, né, pensa, né, agora tá cheio de caminhãozinho no Mercado Livre, né, aqui em Menor também tem, não, o acho que caminhãozinho tem, né? amarelinho Tem, ali, né, tem. parando em cada casa, né, em cada lugar para fazer a entrega, né, esse último trajeto, né, o motorista sai, toca interfone, o cara não tá, né, para o carro, leva a multa, enfim, tudo que tem, Sim. né, do desafio da última milha, não por acaso nos últimos anos foi tão falado o Last Mile, a última milha. Como que eu posso ser mais rápido e ser mais barato, que é o objetivo de todo mundo do e-commerce, né? Hoje a gente está falando de entregas em horas, né? 5 anos atrás ainda era dias, né? Na pré-história. Mas enfim, esse era um desafio. E lá fora existiam empresas que já tinham com mais de 40 mil pontos de retirada, que era justamente cadastrar. Começou antes do e-commerce, eles entregavam jornal e revista pro cara que não estava em casa e deixava o jornal, né, na lavanderia, na papelaria, né, enfim, comércios diversos pro cara lá retirar, né, porque não tinha porteiro, não tinha quem receber naquele prédio. Então, esse foi o conceito, a gente cadastrou umas 10 lojinhas aqui em Blumenau. Começou com o e-commerce do Daniel, né? O cara que comprava no e-commerce dele podia retirar, né, em uma dessas lojinhas. Era um conceito completamente novo e talvez um pouco antes do time, né? De novo aquilo que a gente falou, né? Nenhuma outra empresa ainda tinha, nenhuma transportadora, nenhum e-commerce ainda tinha. Os caras mal tinham conectado a loja deles com o e-commerce deles, né? Falar isso parece pré-história, mas ainda tem algumas empresas que fazem isso, né? O cara vai lá no e-commerce, custa X, vai na loja física, é outra empresa, não tem nada a ver com e-commerce, custa Aham. outro preço, né? Como Exato. se fossem mundos, né, diferentes. Mas aí, resumo, voltando para 2016, a gente foi selecionado para uma aceleradora chamada Cotidiano de Brasília, né? É uma empresa que investe e acelera startups.
Tava bem no início dela, era a segunda turma, acho que faltava startup, eles, né, literalmente a gente tava com PowerPoint e com o e-commerce dele, alguns pontinhos, né, bem, nem CNPJ a gente tinha Mas é aberto que a ainda. tese já era muito boa, né? Também. Tinha um mercado, tinha um conceito, né, apesar de ainda muito obscuro naquela época, né, não tanto como, né, muito menos do que tinha hoje. E aí foi o ciclo, né? A gente ficou 2 meses em Brasília, por um monte de treinamento, mentoria, voltamos para Blumenau. Nosso primeiro escritório foi no Rex, né? No Coworking, né? Primeiro nós três, contratamos um estagiário. E aí a jornada, resumidamente, né? Começamos focando em São Paulo, apesar de a gente estar baseado em Blumenau, sempre focando, né? Tinha que Os validar pontos, lá, né? os pontos eram de São Paulo, os e-commerce eram de São Paulo, então a gente sempre teve esse desafio de trabalhar à distância, né, e conseguir criar ferramentas para trabalhar, né, de forma online nesse sentido. E foi uma trajetória bem desafiante de educar o mercado, né, vários visitas, né, a grandes e-commerces, né, batendo de porta em vários e-commerce. A gente fez 2 captações de investimentos no modelo de equity crowdfunding, né? Até vi que tu comentou que tem um dos vocês apoiadores. Fizeram com a Exceed, eu acho. Fez com a Exceed, foi na época. Pô, foi um recorde, não foi? Eu lembro disso. Na época, na verdade, todo mundo que eu falava, cara, tá louco, né? Ninguém conhecia. A gente sempre pega a bucha de ninguém conhecer, né? Tem que ser o primeiro a se fuder sempre. E aí, ninguém conhecia aquele crowdfunding, não, tá louco, vaquinha, isso, né? O pessoal não conhecia, né, o modelo. E todo mundo falando que não era um bom caminho, não era um bom canal, mas na prática a gente não tinha muita opção e a gente acabou, né, seguindo com eles. E aí foi o recorde brasileiro naquela época, mais rápido. Vocês fizeram acima ainda do valor que era estipulado para arrecadar, né? Acho que veio a mais ainda, né? Fizeram. Não, valor... na primeira captação foi não, nem tinha mínimo e máximo. Na segunda teve mínimo e máximo, foi 365 mil que a gente captou, né? Uhum. Naquela época achando que já estava, né, rico, né? Não sabia que em Série 6 A meses, já, assim. 6 meses, naquela época 300 mil era série B já praticamente de investimento. E aí foi super rápido, foi acho que 8 dias, né? Foi a captação mais rápida da história do Act Crowdfunding. Hoje as captações estão sendo feitas em horas praticamente. Sim. A Exceed fez em 2 horas, 5 milhões agora recentemente. Mas naquela época foi um marco bem legal. Depois a gente fez mais uma, a gente fez 2 captações, né? A gente captou 1,6 milhão no total, né? Tanto via aceleradora e também pelas 2 rodadas de Equity Crowdfunding. E foi uma jornada bem, né? Entre altos e baixos, né? Fechando o primeiro cliente grande, a gente começou a atender da Fit, né? Que foi o maior e-commerce de moda da América Latina, que abriu várias portas. Mas teve, né, um salto ali que foi para nós, né? E que eu conto isso no livro especificamente. A gente estava um pouco antes, né, da pandemia, muito perto de iniciar com um grande e-commerce, um dos maiores e-commerce da América Latina, e a gente estava caminhando, né, o dinheiro estava acabando, tinha mais alguns meses, é um business de logística que requer muito caixa, muito investimento, então você tem que colocar dinheiro na frente, né, e o dinheiro vem depois, como muitas startups, né, e o negócio não se paga, né, não atinge o break-even tão rapidamente, então você é obrigado a captar investimento, né, para sobreviver. E eu estava em contato com vários fundos de investimentos, né, e também com algumas empresas já começavam a aparecer como possíveis, né, compradoras, né, e uma possível saída nesse sentido. E a gente, né, chegou no Covid, né, pandemia, tudo parou, né, travou todas as conversas com fundos de investimento, ninguém sabia o que ia acontecer, e eu conto isso no livro, né, a gente ia ter ali, eu acho que entre 30 e 60 dias de caixa, né, e aí ia acabar o nosso caixa, né, e a gente começou então a gente reduziu algumas pessoas, né, tivemos que desligar algumas pessoas, né, bem no ápice da pandemia, foi todo mundo trabalhar home office e tal. E aí, de repente, aí vamos voltar, o que eu tô falando isso? Pra gente voltar na questão do timing, né? A única forma de você conseguir adivinhar o timing é você estar em movimento durante muito tempo, antes do time acontecer, porque de tanto você estar em movimento, uma hora você vai surfar, né, no time. E o que a maioria das pessoas fazem é depois que a onda já surfou, tentar correr. E aí, pandemia, mercado de e-commerce começou a explodir, né? As lojas, quem tinha loja física, fechou a loja física, começou a vender no online, né? Quem nunca comprou na internet começou a comprar na internet porque não tinha, né, outras opções e possibilidades. E aí, literalmente, a gente saiu num cenário de fazer mais ou menos 10 mil entregas por mês para mais de 1 milhão de entregas. Tipo, crescemos 100 vezes, né, em praticamente menos de 6 meses na pandemia, crescendo absurdamente. Os nossos pontos, né, que estavam abertos, algumas lojas de produtos essenciais que podiam, né, ficar abertos. Os caras ganhando 15 mil por mês, 20 mil por mês para receber as entregas. Tava virando, né, a principal fonte de receita recebendo dos mais caras. do que na loja do cara. E aí foi, cara, a gente começou a crescer, né, de forma 30, 60 dias para ficar sem caixa, a crescer exponencialmente. E aí,
né, a pandemia também trouxe o que eu digo, talvez o boom da logística, né? O e-commerce começou a crescer, crescer, crescer e logística começou a ser a bola da vez. Todo mundo olhando para logística, como é que eu posso ser mais rápido, como que eu posso ser mais barato? Aquilo que era visto como eu nunca esqueço, nas primeiras reuniões, né? Falava com o cara da logística é aquele cara que fica lá no fundão, lá, o cara lá de transporte, né? Uma mesinha o seu perto da Zeca expedição, assim. esse ali, vai lá ver se consegue reduzir, né? O frete do cara. E hoje, né, o cara da logística é o cara que tá no conselho da Magazine Luiza, o cara que tá no conselho do Mercado Livre, que deixou de ser um negócio de central de custos para ser o maior diferencial estratégico, né? Tu vai comprar geralmente no e-commerce, naquele que tiver a melhor experiência de entrega, mais rápida, mais barata, enfim. Então foi uma mudança de prioridade gigante. E aí nós começamos, né, a ter um assédio muito grande, tanto de empresas, e-commerce, transportadoras, empresas de logística, a nos procurar para comprar. Vocês eram a menina dos olhos do mercado naquele momento. Praticamente não tinha opções, a gente estava, né, aquilo que a gente ficou falando durante 3 anos, 4 anos, né, pro cara fazer e não fez, né, e aí teve que vir uma pandemia, né, explodir o mercado pro cara ver, pô, isso realmente faz sentido. A gente teve um outro produto que a gente iniciou no meio da pandemia, que tracionou muito também, rapidamente resumindo, né, que é, além do cliente retirar o produto que ele comprou num ponto, é o vendedor, o cara que vende, né, no Mercado Livre, na Magazine Luiza, na Americanas, no Shopee, em qualquer lugar, aquele cara que vai ter que ir lá no Correios postar os pedidos dele, ele vai lá no ponto e deixa os pacotes dele. Ele pega os seus 2, 3, aquele cara pequeno que vende pela internet, pelo Instagram, ele vai no ponto como se fosse uma agência dos Correios privada. Né? Literalmente é o que a gente faz. Então o cara não só começou como pega aqui, mas hoje também é o envia aqui, né? O cara retira e o cara também pode enviar, né, o seu pacote, né? E isso cresceu, né, exponencialmente. E aí, em resumo, né, resumo da ópera, a gente acabou tendo, né, várias propostas, vários cenários, né, de ou continuar captando investimento, né, ou fazer uma venda, né, para uma empresa estratégica, que foi o livro, né, que eu conto. E a gente, né, vendeu a Pega Aqui para a IntelliPost, que é uma empresa de logística, que recebeu uma grande rodada de investimento de um dos maiores fundos, né, do mundo de tecnologia, e tinha como tese criar um ecossistema de logística, comprar outras empresas de logística para se conectar a mais de 4 mil clientes que ele já tem de e-commerce, enfim, várias conexões com transportadores e tudo mais, que era uma das nossas teses também. Né? A gente não queria criar uma empresa e ser vendida para virar um produto, né? Um produto de um e-commerce, um produto de uma transportadora, que é muito comum, né? Comprar para matar o negócio e virar um produto, né, daquela empresa. Entendi. Né? E a tese que nós tínhamos com a IntelliPost era continuar sendo uma empresa independente, continuar crescendo muito mais, com muito mais recursos, com muito mais capital, acesso a muito mais clientes, né? E que fosse, obviamente, um cenário financeiramente interessante para os investidores e para nós e para todo mundo. Então foi o que eu chamo de saída de mestre, né? Que são as saídas antecipadas ou os early exits, né? Que são geralmente vendas em até 5 anos, né? Numa cifra de até 50 milhões, né? Trazendo do mercado americano para o mercado, né, nacional. É um movimento também cada vez mais comum, a gente está vendo praticamente todos os dias, né, as empresas, alguém comprando alguém, né? Cada vez mais comum comprar uma startup, o que não era tão comum há 3 anos atrás, há 5 anos atrás, né? As grandes empresas ou startups que estão captando muito dinheiro, ou empresas que estão fazendo IPO, né, ou empresas mais tradicionais entenderam que para elas continuarem crescendo é muito mais rápido comprar, né, novas startups, novas tecnologias, do que fazer dentro de casa. Né? Então, tem um mercado enorme, não existe nenhum livro no Brasil que fala sobre isso, né, sobre vendas de startup, fala como criar, mas não como vender, que é o objetivo de grande parte das pessoas que criam, né, uma startup, essas saídas antecipadas, essas vendas num ciclo de até 5 anos. Então, além da história da Pega Aqui, tem mais 11 histórias de startups que foram vendidas, né, também. Então, tem outros 11 cases, inclusive alguns da região, a Hiper de Brusque e outras startups de outros lugares também. Tem participação de grandes empresas, Localweb, XP, BTG. O que esses caras olham ao comprar uma empresa? Tem investidores aí, desde João Kepler, Pierre Schurman, que são investidores bem tradicionais no mercado de startup. O que eles olham para investir, ou como é que eles avaliam esse movimento de saída, né, de retorno do seu capital. Enfim, então quem está, né, imerso nesse ecossistema de startup, quem quer criar um negócio, quem quer vender um negócio, né, tem uma trilha aí bem consolidada daquilo que a gente viveu na Pega Aqui e de que outras, né, startups viveram também, né, vender o seu negócio num ciclo de até 5 anos. Né? Existe muito... É um assunto que vai longe, cara. Não, tem muita animal. coisa para falar sobre isso. Eu, assim, o que eu
não conheço nem perto o quanto tu conhece desse mundo, me inteirei, investi em empresas em proporções muito pequenas, assim, mas o que me interessa muito de olhar isso é porque realmente é difícil tu ter oportunidade de ver pela ótica, pela tua ótica e pela ótica dessas pessoas que venderam realmente, assim, na prática, o que Sim. aconteceu. Porque eu acredito que também tem pessoas que é interessante elas terem essa visão, porque tu pode ter pensado em não vender porque tu achou que não, eu quero que esse negócio eu quero captar, porque no fim eu quero buscar, quero chegar no série A, quero buscar alguma coisa. Mas pô, é uma puta análise que às vezes vale a pena. O quanto que eu quero sacrificar, talvez do que a gente estava falando, da minha saúde Sim, física, sim, mental, sim. o que que é realmente relevante? Não sei se tu chegou a ter essa reflexão. Não, total. Essa talvez é a pergunta principal do livro, né? Pô, vender ou não vender? Inclusive as outras 11 pessoas também respondem, de certa forma, Ah, da essa hora. pergunta. Mas eu acho que até trazendo um contexto mais macro, né? Primeiro que talvez se a gente vem do mundo mais tradicional, ainda tem essa impressão, o cara vendeu um negócio é porque não deu certo, né? Passa o ponto da padaria, né? Aham. Enfim, Sim. essa visão de que, né, do mundo tradicional que o cara cria um negócio para a vida toda, para a família, de geração em geração, né? E quando a gente olha pelo menos para o ecossistema de startup, né, de empresa de tecnologia, grande parte das pessoas tem o sonho, né, de vender o seu negócio em algum momento, né, de realizar o lucro, né, seja o investidor, seja o empreendedor, né, a venda, né, é uma coroação, né, daquilo que você fez, tinha sentido e interessou a outras empresas, né. E aí eu vou fazer uma provocação, enfim, que talvez é um pouco mais técnico, mas para a gente entender um pouco desse racional. E eu gosto sempre de fazer essa provocação de olhar para outros ângulos, né? Assim como a gente falou do que a escola nos ensina, que é educação tradicional versus outros caminhos. Falando do mundo startup, todo mundo só fala de um caminho, né? E obrigatoriamente eu precisava falar de outro caminho, que é o caminho de você ser um unicórnio, né? Então, o sonho de todo mundo, vou criar uma startup e vou ser unicórnio. Tá na moda falar que vai ser Sim. unicórnio, né? Vou ter um valor de US$ 1 bilhão, enfim. E aí, de novo, mesma coisa que educação, né? Nada de errado num caminho ou do outro, né? Mas vamos trazer dados, né, reais, né? Primeiro que 0,0001% das startups vão se Vira. tornar unicórnio, né? 99,999 vai morrer no caminho, né? Vai desaparecer. Essa é a realidade, né, concreta de uma startup. Segundo, que para se tornar unicórnio, tirando algumas exceções que a gente está vendo agora, né, leva um tempo de no mínimo 7 a 10 anos, né? Esse é o tirando, teve a fulano que em 6 meses, em um ano, mas é a Sim, exceção da exceção da exceção, né? Então, geralmente é um ciclo de tempo bastante longo. Você vai ter que fazer várias captações de investimento, se você conseguir, né? Porque vai captar diluindo. investimento não é fácil, né? Enfim, a gente olha, né? Do lado de fora, você vê nas matérias, mas é o cara que tem um track record muito grande, o cara que tem um relacionamento, o cara que tem contato, né? Enfim, todo mundo que tem uma startup, tem um negócio e precisa captar investimento, apesar de a gente estar vivendo um momento atípico, né? Ainda, né, não é uma tarefa fácil para qualquer um, né? Mas digamos que você seja esse cara e que você consiga captar investimento. Você vai ter que fazer várias captações de investimento, e tem várias histórias, sei que você, né, tem história bem comum do Thales, lá do G4, que você já participou também. O cara vai se tornar um unicórnio, daqui a 10 anos ele vai ter 1% do negócio dele, né? O cara vai ter 2% do negócio dele, o cara vai estar totalmente diluído, sendo que a possibilidade dele ter uma saída é cada vez menor, né? Quantas empresas podem comprar uma empresa de 1 bilhão, né? Ou quantas empresas que você conhece que fizeram IPO? Tem meia dúzia, né? Perto de... No Brasil a gente tem acho que 14 mil, 13 mil e poucas startups, né? Tá. Então a gente está falando que 3 fizeram IPO, então proporcionalmente dá para ver quão provável é que isso aconteça, né? Legal. Óbvio que se tornar unicórnio é top, é show de bola. Você vai ter que abrir mão de um monte de coisa, como tu falou também, tem esse aspecto, saúde, né, família e tudo mais, 10 anos, né, focado nesse negócio. E aí existe uma outra janela, existe um outro caminho, né, que é você ter saídas mais rápidas, né, geralmente num ciclo de até 5 anos, ou seja, você já divide pelo menos pela metade, né, do tempo. Você consegue ter uma venda com uma participação muito maior do seu negócio, né? Você tem um equity muito maior. Em alguns casos você ganha a mesma coisa ou até mais do que se você vendesse daqui a 10 anos, né, com 1, 2, 3% de equity daquele negócio. Você tem muito mais possibilidades de saída, tem muito mais empresas que podem comprar uma startup de 10, 20, 30, 50 milhões do que uma startup, uma empresa de 500 milhões, 1 bilhão, né? É muito mais realístico você alcançar e você chegar nesse patamar, né? Óbvio que continua sendo difícil, né? Mas é menos difícil do que você ser um unicórnio. E o outro ponto bastante relevante,
A gente está vivendo um momento, né, de recordes de M&As, né, de compras de startups, né, todos os meses, né, batendo recordes, porque tem muito capital. Quando a gente fala que o investimento em startup está crescendo, esse dado ele é um pouco, né, não tão real, porque muito capital indo para poucas startups, né? Você pega lá 100 milhões para aquele, 200 milhões para aquele, 300 milhões para aquele, né? O cara que está aqui na ponta não recebeu nada, isso, né? Então, X bilhões de investimento em startup concentrados em meia dúzia, né? Ou poucas startups. Ou seja, não é tão fácil assim você que está na outra ponta captar recursos. E essas empresas que estão captando muito recurso, né, que estão recebendo rodadas aí muito grandes, que estão fazendo IPO e tudo mais, essas empresas precisam, para continuar crescendo, elas precisam comprar outros negócios. Elas precisam comprar outras startups, outros negócios para continuar crescendo. Elas não conseguem crescer sozinha. E aí abre uma janela muito grande para você que tem um negócio no estágio, né, intermediário. Você já passou pela validação, criou um produto que resolve um problema, né, tem uma tese, uma solução que foi validada, que existe, né, que faz sentido. É muito mais interessante para uma empresa dessa comprar uma empresa do que fazer sozinho, né, do que fazer dentro de casa. E aí tem outro ponto, né, mais uma cereja do bolo. Quando você vende uma empresa, não é o ponto final, né? Não é o ponto final. Vendi uma empresa, amanhã, né, eu saio fora, né, e tô de férias, ou enfim, acaba a jornada. A jornada continua, mas você também tem uma possibilidade de ganhar muito mais no futuro, né? Baseado, né, em metas, baseado em ações que você ganha da empresa compradora. Tem um exemplo que para mim é muito claro, né, que é bem conhecido do Alfredo, né, Soares, da X-Tech. Ele comenta que ele não vendeu a X-Tech. Ele usou a X-Tech para comprar uma parte da Vtex. Ou seja, quando você tem uma saída antecipada, você vende para uma grande empresa, como foi, né, a Vtex que comprou a X-Tech, ele conseguiu fazer o IPO em Nova York, sendo sócio da Vtex, muito mais rápido do que ele, e muito mais provável do que ele faria sozinho. Então, quando você faz uma saída antecipada, além de gerar caixa, liquidez para o empreendedor, né, que talvez você nunca vai ver esse dinheiro, muito depois, para os investidores também, você tem a possibilidade de fazer parte de algo muito maior. Você vai ter participação, você vai ter, né, a possibilidade de ganhar, né, através de earnout, né, através de metas, né, futuras, e fazer parte de alguma coisa muito maior, no ecossistema muito maior, com muito mais caixa, com muito mais capital. Né? Enfim, então esse é um pouco, né, sei que eu talvez um pouco mais técnico, mas um pouco do retrato que a gente está vivendo hoje. Por isso que o mercado está tão aquecido, tem tantas compras de startups, tantas vendas de startup, e está num momento muito, muito oportuno, né, para quem tem um negócio e queira criar um negócio que se encaixe na tese de uma grande empresa, de uma empresa que está captando muito recurso, né, e pode ter uma saída mais rápida, né, do seu negócio. Faz muito sentido. Enquanto estava falando, eu estava pensando se... Pode fazer algumas perguntas aí para tentar deixar mais claro e ilustrativo aí, fica à vontade. Não, é porque, cara, eu tento manter, assim, reflexões que realmente tenham surgido na hora, que eu não tenho a resposta específica, mas não seria as pessoas que criaram startups e conseguiram um early exit os novos CEOs dos negócios? Porque, assim, uma vez que tu faz isso, hoje tu tem um selo de... Total. Tudo que tu fez agora, tu é praticamente... Porque pra mim, eu acho que pra todos, né, que é difícil tu achar gente boa. Se tu fez isso com um negócio, com outro, é muito mais fácil, tu já entra no radar para essas pessoas, porque, cara, eu tenho uma startup aqui, uma ideia, ou um projetinho que já tá em tração. Vai lá e faz acontecer que a gente já compra isso de ti. Tu é o CEO que entra para fazer, me entrega em 5 anos aquela startup lá que eu compro. Total. Não por acaso que é muito mais fácil você, inclusive, captar investimento. Também. Né? É muito mais fácil você conseguir captar investimento tendo já comprovado um histórico, né, de realização, um histórico de venda, sem contar, óbvio, todo o aprendizado, né, todo o ciclo que você, né, aprendeu, os erros que você, né, teve. Mas não só, olha que louco isso, cara, não só para os founders, né, os founders que saem com essa expertise e saem muitas vezes com capital para investir em novos negócios e para começar um outro negócio muito mais rápido e muito mais fácil, mas até mesmo para algumas pessoas chaves da empresa que têm ações, né, que têm stock options, que têm, né, participação naquele negócio, os funcionários daquela empresa, que também saem com o retorno do seu capital, que saem com investimento, que saem com aprendizado e que podem... E tem muitos casos de gente que, o cara que trabalhava na 99, o cara que trabalhava nas startups que foram vendidas, que começaram a criar os seus próprios negócios, que aprenderam, tiveram um retorno financeiro, agora eu quero fazer, aprendi como é que faz, né, agora eu quero fazer também. E também o investidor da startup, o cara que colocou dinheiro e teve retorno do seu capital num ciclo de 2, 3, 5 anos, esse cara vai querer
investir de novo em novos negócios. Ou seja, é uma máquina que se retroalimenta. Quanto mais a gente brinca, por que tinha pouca gente que investia em startup, né? Por que a porta de entrada era tão pequena? Porque a porta de saída também era pequena. Quando a porta de saída é maior, tem mais startups sendo vendidas, tem mais empresas fazendo IPO, Aumenta a porta de mais entrada. gente ganhando, mais gente vai querer. Aí o efeito manada. Opa, quero investir em startup também, quero investir em startup, e essa roda vai sendo retroalimentada, né? E todo o ecossistema ganha com isso, né? Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu!